Queridos, então vamos para o nosso último vídeo dessa quinta-feira, 26 de novembro de 2020, e nós vamos falar de história. No último vídeo de história, nós falamos um pouquinho dos outros povos migrantes, né? Que a gente viu que eles vieram para o Brasil. A maioria eram camponeses que saíram de seus países, né? E porque não tinham boas condições de vida. Falamos do sistema de parceria, que ficou conhecido, né? Só que depois começou a surgir alguns problemas. Como, por exemplo, o fazendeiro costumava a deixar esses camponeses a trabalhar naquelas terras que não eram produtivas, ou seja, que não iam dar nada, e colocavam os escravos para trabalhar nas terras produtivas, porque assim eles não tinham que dividir o lucro da plantação, né, com os camponeses. Só reforçando, né, que mesmo com a chegada desses migrantes aqui para o Brasil, a abolição não acabou, né? Assim, os escravos continuaram sendo escravos. É porque houve um desacordo no sistema escravagista, no qual nenhum escravo poderia vir mais da África para o Brasil. Então eles começaram a contratar os camponeses, tá? Hoje nós vamos falar sobre as imigrações do início do século XX. O início do século XX foi marcado pela chegada dos imigrantes asiáticos, sobretudo japoneses. O Japão passava por um processo de modernização do campo, o que acabou provocando o desemprego de muitos camponeses. Parte desses camponeses encontrou trabalho nas lavouras de café do Brasil, sendo obrigado assim a se adaptar em um país bem diferente da sua terra natal. Então aqui nós temos uma imagem que a maioria dos imigrantes europeus foi enviada às fazendas paulistas produtoras de café. Então, o que aconteceu? O início do século XX foi marcado pela chegada dos asiáticos, sobretudo os japoneses, né? Então, no início desse século, teve essa imigração do povo japonês para cá. O que aconteceu? Por que eles vieram para cá? Porque o Japão estava passando por um processo de modernização do campo. E isso fez com que vários japoneses viessem para o Brasil trabalhar nas lavouras de café. Então nós vamos grifar de o início do século XX até Natal, que é a terra natal, né? Então eles vieram para cá porque lá no Japão começou um processo de modernização do campo. E isso acabou provocando o desemprego de muitos camponeses que acabaram vindo para o Brasil e trabalhando aqui nas lavouras de café. Lá na página 65 fala o seguinte: o movimento imigratório do século XX esteve relacionado, sobretudo, ao contexto internacional. Fugindo das consequências geradas pelas guerras mundiais, muitos povos buscaram refúgio no Brasil. Neste contexto, a mão de obra estrangeira passou a fazer parte, de forma significativa, das atividades industriais, que aos poucos cresciam no país. Muitos povos que vinham de áreas industrializadas encontravam trabalho nesse setor, pois com essa experiência, sua mão de obra era considerada adequada e qualificada pelos donos das fábricas. Gente, olha para vocês verem. Por causa, né, das consequências geradas pelas guerras mundiais, muitos povos vieram se refugiar no Brasil. Muitos desses povos já tinham uma qualificação industrial, ou seja, eles já sabiam trabalhar na indústria, que aqui no Brasil estava começando a crescer esse movimento das indústrias no Brasil. Isso foi maravilhoso para os donos das fábricas e das indústrias, porque eles já estavam contratando mão de obra qualificada, ou seja, essas pessoas que estavam vindo, fugidas das guerras, se refugiar no Brasil, elas sabiam trabalhar na indústria. Então, isso tornou-se fácil para o dono da indústria contratar essa mão de obra qualificada, porque esses funcionários, né, esses trabalhadores, sabiam fazer o trabalho. Então, nós vamos grifar isso aqui, de um movimento imigratório até fábricas.
né, que foi importantíssimo para os donos das fábricas, né, das indústrias. Porque aqui estava se desenvolvendo, estava começando a crescer. E esses trabalhadores já eram qualificados para trabalhar, porque de onde eles estavam vindo, lá eles já desenvolviam essas atividades. Então aqui nós temos, olha, a fábrica de Santana da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, São Paulo, em 1931. A mão de obra imigrante se misturava à brasileira nas fábricas do país. Então aqui trabalhavam tanto imigrantes, né, pessoas que estavam se refugiando no Brasil, fugindo da guerra, quanto os brasileiros, tá? Mundo em guerra. No século XX, a fome e o medo haviam se tornado elementos constantes na vida das populações europeias. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais devastaram o continente e provocaram um êxodo em massa. O Brasil se tornou um destino procurado por italianos, alemães, árabes, judeus e japoneses. Mesmo com o fim da Segunda Guerra, o fluxo de imigrantes vindo da Europa para o Brasil se manteve alto. Com as suas nações destruídas pelo conflito, a maioria deles buscava um lugar para trabalhar e recomeçar a vida. Os imigrantes passaram a exercer ofícios simples, como pedreiros, marceneiros, alfaiates e costureiras. Eles também trabalhavam na agricultura, em pequenas fábricas e comércios. Então, olha para vocês verem. Aqui mostrou para a gente que o Brasil, ele se tornou um destino muito procurado por alguns povos, né? Como os italianos, os alemães, os árabes, os judeus e os japoneses. Nós vimos isso aqui no volume 1. Se eu não me engano, foi geografia ou história, não sei, os assuntos são tão parecidos, né? Que eu lembro que eu falava com vocês que um completava o outro. Quando a gente falou lá, né, do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é só os japoneses, do Bexiga, que é o bairro italiano, em São Paulo. Por quê? Esse povo, ele foi vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E mesmo com o fim da Segunda Guerra, o Brasil ainda foi um destino muito procurado pelos imigrantes para vir para cá. A expectativa de uma nova vida aqui era muito grande. Só que eles chegaram aqui e eles queriam recomeçar a sua vida, né? Então eles começaram a exercer trabalhos simples, como pedreiro, marceneiro, alfaiates e costureiras. E também trabalhavam em pequenas fábricas, comércios e também na agricultura. Então nós vamos grifar, né, esse parágrafo todo aqui, porque fala pra gente, né, do fim da Segunda Guerra, que o Brasil ainda continuou sendo um destino muito procurado por alemães, árabes, judeus, italianos e japoneses, e que a maioria deles buscavam recomeçar a vida. Por isso, começaram a trabalhar em ofícios simples, como marceneiros, pedreiros, alfaiates, costureiras, na terra e em pequenas fábricas. Vocês vão fazer para mim o exercício que está na página 67, que é o antes de seguir, e na 68. São as perguntas do 2 até a letra C da número 6, tá bom? Então, façam esse exercício para mim. É sobre, então, as imigrações do século XX. Releiam se necessário e façam as atividades para a gente não deixar sobrecarregar. Nas próximas lives eu farei a correção, tá bom? Um beijo e até a próxima.